Vamos lá, pessoal. Ainda com relação à contribuição social, quanto à parte de ser criada. Como eu disse a vocês, via de regra, é a União quem vai criar a contribuição social. Existe só uma contribuição social que não será criada necessariamente pela União, que diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público, prevista pelo artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Essa será criada pelo ente a que pertencer ao servidor público. Então, se for um servidor público municipal, vai ser o município quem vai criar a contribuição social previdenciária do servidor público municipal. O cuidado que eu peço a vocês para não cair em nenhuma pegadinha é que a contribuição social previdenciária do servidor público que será criada pelo ente a que ele pertencer. Por que eu volto e repito? Porque é a contribuição social previdenciária do servidor público. Qualquer outra contribuição social, ainda que seja do servidor público, será criada pela União, porque a regra é a União quem cria. Só a previdenciária do servidor público que será criada pelo ente que ele pertencer. Já vi cair em inúmeras provas de concurso, como exemplo, contribuição social saúde do servidor público será criada pela União, certo? Essa foi, então, a nossa segunda informação sobre contribuição social. Terceira informação, a contribuição social, ela vai ser criada por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar? Atenção, via de regra, será criada por lei ordinária, via de regra. Mas existe uma exceção, sim, que diz respeito à contribuição social, deixa eu até colocar aqui no quadro, diz respeito à contribuição social residual. Essa contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, ela tem que ser criada por lei complementar. Mas aí você vai me perguntar, mas o que é uma contribuição social residual? A contribuição social residual é aquela que não tem previsão na Constituição Federal. Então, eu tenho várias contribuições sociais previstas pela minha própria Constituição Federal, exemplo de PIS, COFINS, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas a contribuição social residual é essa que não tem previsão na Constituição Federal, por isso que eu digo que ela é um resíduo da minha Constituição. Para ser criada, então, uma nova contribuição social, que não tem previsão na Constituição Federal, eu precisarei respeitar 4 requisitos, que são, o primeiro, claro, ser criada pela União. Então, somente a União poderá criar a contribuição social residual. O segundo requisito é que ela precisa ser criada por meio de lei complementar. O terceiro requisito é que ela seja não cumulativa. Lembram-se do que é ser não cumulativa? É quando eu posso compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Se eu já paguei R$10 na cadeia anterior e agora eu teria que pagar R$20 na cadeia posterior, eu compenso com o que foi pago na cadeia anterior e recolho só a diferença. E o quarto e último requisito é ter base de cálculo e fato gerador diferente das contribuições sociais já previstas pela minha Constituição Federal. Então, veja aqui, eu tenho que ter base de cálculo e fato gerador diferente das contribuições já previstas pela Constituição Federal. Então, preenchido esses 4 requisitos, aí sim eu posso criar uma nova contribuição. Cuidados quanto às pegadinhas sempre me preocupa, é que nesse quarto requisito, ter base de cálculo e fato gerador, tem que ser base de cálculo e fato gerador diferente das demais contribuições sociais presentes na Constituição Federal. Mas nada impede de ter igual a outro imposto, tá? Tem que ser base de cálculo e fato gerador diferente das contribuições sociais existentes na Constituição. Pronto. Agora, próxima informação. Quando vai ser criada a contribuição social especial? A contribuição social especial, ela é criada para financiar a Seguridade Social, que se traduz, na verdade, em previdência, assistência social e saúde.
Então, as contribuições sociais, elas são criadas para custear a previdência, a assistência social e a saúde. Por isso que são criadas. E é em caráter de solidariedade, uma vez que todos devem suportar com a previdência, assistência social e a saúde. As contribuições, elas têm essa característica da solidariedade. Então, tem que ser custeada por todos, a previdência, assistência social e a saúde. Agora que nós vimos aqui as 4 informações mais importantes, digamos assim, a respeito de contribuições sociais especiais, vamos falar sobre outras características que também podem aparecer em nossas provas. As contribuições sociais especiais, elas têm uma imunidade específica. O artigo 149, então artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que as contribuições sociais não incidem sobre receitas de exportação. Então, as contribuições sociais não incidem sobre receitas de exportação. É uma imunidade específica das contribuições sociais. E o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2, já diz que elas incidirão sobre as receitas de importação. Então, veja, lá no 149, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, nós temos que as contribuições sociais incidem sobre receitas de importação. Então, elas não incidirão sobre receitas de exportação, mas incidem sobre receitas de importação. Previsão a Lei 10.8675 de 2004, que trata sobre 10.865, que trata sobre a incidência das contribuições sociais sobre receitas de importação, certo? Então, essa é uma informação extremamente importante. Ainda continuando aqui com as contribuições sociais especiais, o que pode ser cobrado. Hoje, nós temos como base de cálculo prevista constitucionalmente no artigo 195 da Constituição Federal, para as contribuições sociais especiais, as seguintes bases. Nós temos que elas podem incidir sobre folha, salário, elas podem incidir sobre faturamento de uma pessoa jurídica, sobre receita de uma pessoa jurídica, sobre lucros e sobre as chamadas receitas de prognósticos. Olha, Josi, o que vem a ser isso? Receitas de prognósticos. As receitas de prognósticos são, na verdade, associadas àqueles jogos de sorte, ou azar, como você prefere falar, que a pessoa ganha o dinheiro em sorteio, em lotérica. Isso são as receitas de prognósticos. Eu até brinco dizendo que você que é acostumado a fazer uma fezinha, continue fazendo, porque além de você se tornar milionário, ainda você está contribuindo para a Seguridade Social. É só você virar um papelzinho lá que você vai ver receitas de prognósticos. Então, isso vem a ser oriundo dessas receitas de sorteio, jogos de sorte, de azar, como eu te falei. Quanto à folha salário, hoje nós temos a seguinte contribuição social que incide, o INSS. O INSS é uma contribuição social especial. Sobre o faturamento e receita, incidirá PIS, PASEP e COFINS. Essas contribuições, elas já são mais divulgadas, digamos assim, pelas mídias, então já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Então, PIS, PASEP e COFINS podem incidir tanto sobre o faturamento como sobre a receita de uma pessoa jurídica. Com relação aos lucros, nós temos a famosa CSLL, que o nome já diz tudo. É uma contribuição social sobre o lucro líquido. E essas são, portanto, as bases de cálculo existentes sobre contribuições sociais especiais. E para finalizarmos aqui essa parte da contribuição social, ainda ressalto quanto às alíquotas que elas podem apresentar. Quando eu falo de alíquota, vai me dizer o quanto, aliado com a base de cálculo, o sujeito tem que pagar de tributo. As alíquotas das contribuições sociais especiais, elas podem ser de duas formas, quais sejam denominadas de ad valorem, então
alíquotas ad valorem e alíquotas específicas. Ora, o que vem a ser essas alíquotas ad valorem? As alíquotas ad valorem, elas irão variar de acordo com a receita, faturamento, lucro da pessoa. Tanto que elas geralmente são representadas por percentagem. Então, alíquotas ad valorem, elas vão variar de acordo com a receita, faturamento, lucro da pessoa. Já as alíquotas específicas, elas correspondem à unidade de medidas adotada. Então, você vai pagar R$ 5,00, por exemplo, por litro. R$ 5,00 por metros cúbicos. Então, correspondem a unidades de medida adotada as alíquotas específicas. E as alíquotas das contribuições sociais especiais poderão ser dessas duas formas, ou ad valorem ou específicas. E a última informação é que as contribuições sociais, elas participam da chamada DRU, que é a desvinculação da receita da União. Isso significa dizer o quê? Que hoje, previsto lá pelo artigo 76 da DCT, que já sofreu diversas emendas, esse artigo, hoje a União, ela pode desvincular da receita da União até 30% das contribuições sociais, assim como as das contribuições de intervenção no domínio econômico, que a gente já vai estudar. Mas o fato é, a contribuição social, ela é arrecadada para financiar a Seguridade Social. Porém, o artigo 76 da DCT diz que a União pode desvincular da receita até 30% e gastar com o que ela bem entender. Então, em que pese a contribuição social ser destinada para custear a Seguridade Social, e que muita gente tem falado que isso talvez seja o grande problema da Previdência, né? Que a União pega 30% e gasta com o que ela bem entender, mas há discussões, é claro, só estou te trazendo aqui a previsão constitucional. Então, o artigo 76 da ADCT, de fato, permite que a União pegue até 30% de tudo que ela arrecada referente à contribuição social, à contribuição da intervenção no domínio econômico e gaste como ela bem entender. Por isso, a denominação DRU, desvinculação da receita da União. Agora sim, eu disse a vocês que quando o assunto é contribuição social, nós temos, na verdade, 3 tipos de contribuições sociais. Bem ou mal, eu já falei de 2. Eu falei das contribuições sociais especiais e já falei das contribuições sociais residuais, que tem previsão no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, que permite à União criar uma nova contribuição social que não esteja presente em nossa Constituição Federal. Agora, eu vou falar sobre as chamadas contribuições sociais gerais, para vocês terem ideia, o que vem a ser essas contribuições sociais gerais. Eu até separei aqui o material e trouxe que, dentre os objetivos sociais que admitem a instituição de contribuições sociais, estão a promoção da educação, da cultura, do desporto, da ciência, da família, dos índios, conforme preconizam os artigos da Constituição Federal. Então, há diversos artigos em nossa Constituição Federal que querem promover a educação, a cultura, o desporto, a ciência, a família. E, para tanto, podem ser cobrados, portanto, essas chamadas contribuições sociais gerais. Aonde que eu encontro isso, essa promoção pela Constituição Federal? Vamos lá, já vamos revisar aqui. Eu tenho a primeira no artigo 205, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, promoção da cultura. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação,
Então, está aqui promovendo a educação científica, a pesquisa. Artigo 225, temos: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. E ainda o artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas. Então, perceba que em diversos momentos da Constituição realmente vem promovendo aqui essas situações tão específicas. Hoje há, na verdade, 3 contribuições sociais gerais que nós destacamos. São elas: as contribuições denominadas de salário e educação, a contribuição do FGTS regulamentada pela Lei Complementar 110 de 2001 e a contribuição dos serviços sociais autônomos. Então, a contribuição social de serviço autônomo é, na verdade, uma contribuição social geral, denominada de geral. A contribuição salário-educação, ela tem previsão no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. E ela é constitucional. Veja, será exigida das empresas para ser aplicada diretamente no ensino fundamental de seus empregados e dependentes e imberbes. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Essa contribuição, ela está regulamentada pelas leis 9.424 de 96 e a 9.766 de 98. O Supremo, ao julgar a ADC número 3, entendeu constitucional a instituição da contribuição pela lei 9.424, sem necessidade de lei complementar, por existir expressa previsão na Constituição. Então, o que eu disse? Quando há expressa previsão na Constituição, eu nem preciso de lei complementar para a contribuição social. Agora, quando não tem, eu precisarei para criar a chamada contribuição social residual. Essa contribuição salário-educação, durante algum tempo, ela foi discutida para saber se era constitucional ou não. E o Supremo a considera constitucional, tanto que há a súmula 732, que diz: constitucional a cobrança da contribuição do salário à educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 88, no regime da Lei 9.424. Então, realmente é constitucional. Agora, e com relação a outra contribuição denominada de FGTS, que aqui eu não posso confundir. É o FGTS previsto pela Lei Complementar 110 de 2001. Ela criou uma nova contribuição devida pelos empregadores em caso de despedida de empregados sem justa causa, a título de multa, com alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos referentes ao fundo durante a vigência do contrato de trabalho. Acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas a partir de 29 de setembro de 2001. Também foi criada a contribuição alíquota de 0,5, de 8, isso aqui mais para deixar completinho o teu material. Mas essa contribuição FGTS, com base na Lei Complementar 110, é um tributo. E por fim, que essas têm mais chance de aparecer, as contribuições sociais de autônomos, conhecida também como contribuição do Sistema S. Esse Sistema S, porque a maioria dos serviços sociais, eles começam com a letra S, como SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESC, SENAC. Então, essas contribuições para o custeio do Sistema S são contribuições sociais gerais. E essas contribuições autônomas estão fundamentadas no artigo 240 da Constituição. Como se pode observar, ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Em regra, as contribuições ao Sistema S são devidas pelas empresas e incidem sobre as remunerações pagas aos seus empregados, sobre a folha salário. Sobre essas contribuições, eu ainda destaco a súmula 499 do STJ, que diz o seguinte: as empresas prestadoras de serviço estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social. Então, mesmo as prestadoras de serviço devem recolher essas contribuições, salvo se integrantes de outro serviço social. Isso à época gerou muita polêmica, porque entendia-se que só seria devido quando era o comércio. Mas o STJ pacificou e tem a súmula 499 para dizer que as empresas prestadoras de serviços devem recolher as contribuições SESC e SENAC, a não ser que estejam vinculados, como eu disse, a outro serviço social. Ok? Agora, com isso, nós encerramos a parte das contribuições sociais. Passamos agora para a segunda espécie de contribuição, que diz respeito às contribuições de intervenção no domínio econômico. Sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico, o que eu tenho que saber? Primeiro, previsão legal. Artigo 149 da Constituição Federal. Em segundo lugar, quem é que tem o poder de criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico? A União. Terceiro lugar, se precisa de lei complementar ou pode ser criada por lei ordinária. Pode ser criada por lei ordinária. Em quarto lugar, para quê? Quando vão ser criadas essas contribuições de intervenção no domínio econômico? Ora, essas contribuições são instrumentos, na verdade, destinados a propiciar ou facilitar a intervenção por parte da União no domínio econômico. Como as demais contribuições especiais, são tributos teleológicos vocacionados à promoção de fins determinados. E até por isso o próprio nome, vão intervir no domínio econômico. Muitas provas de concurso têm cobrado, principalmente pela banca da Consulplan, quais são os requisitos fundamentais para a instituição das CIDs. E eu trouxe aqui para vocês para facilitar. Observância das limitações constitucionais gerais ao poder de tributar, claro. Existência de competência impositiva. Que mais? Busca da finalidade especificada pela norma atributiva de competência, necessidade e referibilidade, que é o limame entre a finalidade a ser realizada com a contribuição e as atividades e interesses de certo grupo, é requisito de validade de todas as contribuições especiais e, por consequência, das contribuições de intervenção no domínio econômico. E a gente já tinha até comentado de referibilidade quando até falei de taxa. Então, a referibilidade também está presente aqui nas contribuições. Agora, uma situação bem específica é que eu vi ser cobrada numa prova, salvo engano, realizado no finalzinho de 2017 pela banca da Consulplan em prova cartorário. É quanto a quem deve pagar essa contribuição de intervenção no domínio econômico. E a doutrina majoritária compreende que devem ser apenas os agentes que atuam no segmento econômico objeto de intervenção. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem um RE, que é o RE 401.823, que diz que todo mundo tem que pagar. E a banca trouxe justamente esse entendimento. Olha, e é um entendimento isolado que acaba contrariando a previsão doutrinária. Então, eu trouxe também aqui para facilitar. A doutrina majoritária entende que os sujeitos passivos têm de ser escolhidos dentre os agentes que atuam no segmento econômico, objeto de intervenção. Porém, o STF, ao julgar o RE 401.823, entendeu que as CIDs são constitucionalmente destinadas à finalidade não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela da causa. Então, essa decisão é bem importante. E, quanto ainda às contribuições de intervenção no domínio econômico, eu menciono que elas têm muitas características semelhantes às contribuições sociais. Sob qual aspecto?
Também estão previstas no artigo 149, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Constituição. Logo, não incidem as contribuições de intervenção no domínio econômico sobre receitas de exportação, mas incidem sobre receitas de importação. As CIDs também podem ter alíquotas ad valorem, que vão variar de acordo com o faturamento, lucro, a receita de uma pessoa jurídica, e também podem ter alíquotas específicas que correspondem a unidades de medidas adotadas. E as CIDs também fazem parte da DRU, da desvinculação da receita da União, previsto pelo artigo 76 da ADCT. Então, sobre CID, é isso de mais importante que nós temos. Vamos para a próxima contribuição, que é uma contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Então, terceira contribuição, contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. O que nós temos aqui? Previsão, artigo 149 da Constituição Federal. Quem pode criar é tão somente a União, não precisa de lei complementar, pode ser por lei ordinária, e o nome já diz tudo. É uma contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Então, vai agir no interesse da categoria profissional ou econômica. A exemplo, nós temos os CRs da vida, CRM, CREA, hoje Confaea, CRO, são exemplos de contribuições de interesse de categoria profissional econômica. E tínhamos, não é, a contribuição sindical. Mas com a reforma tributária, alterou o artigo 579 da CLT para dizer que agora é facultativo pagar a contribuição sindical. Vai depender de prévio aceite pelo empregado. Só que, como o tributo, e nós vimos isso na nossa primeira aula, na verdade, compulsório, eu não considero mais hoje a contribuição sindical, a partir da DIN 5794, não considero mais ela tributo, porque a DIN 5794 considerou constitucional essa reforma trabalhista nesse ponto, de dizer que não há mais essa obrigatoriedade para recolher a contribuição sindical. Logo, nós então temos adotado que ela perdeu a natureza tributária. Certo? E para finalizarmos essa parte de contribuições, a última contribuição diz respeito à COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Ela só pode ser criada por municípios e Distrito Federal, aqui também muito perguntado em prova de concurso, até para confundir o candidato, para dizer que estados e Distrito Federal detêm a competência para criar a COSIP. E não, na verdade, quem detém a competência são municípios e Distrito Federal. E, além disso, eu não preciso de lei complementar, eu posso criá-la tão somente por lei ordinária, e será criada justamente para remunerar aqui, custear, né, a iluminação pública, o serviço de iluminação pública. Então, quando cobrado em prova de concurso, é isso, basicamente, que nós temos para ser perguntado. O parágrafo único traz que é possível cobrar a COSIP juntamente com a fatura de energia elétrica. Então, isso também vejo cair em provas de concurso, talvez pela própria literalidade da Constituição Federal. Então, sim, é possível cobrar a COSIP juntamente com a fatura de energia elétrica. Com isso, gente, encerramos aqui a parte das espécies tributárias referente a empréstimo compulsório, contribuição de melhoria, taxas e contribuições. Nas nossas próximas aulas, nós iremos estudar sobre os impostos. E vamos, é claro, estudar um a um. E vamos iniciar com os impostos municipais. E depois passaremos para os demais. Então, prepare-se para o nosso próximo encontro para receber com todo amor e carinho os impostos. Deixo a vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!